Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Diguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre aí, com muitas informações para vocês. Um vídeo um pouquinho diferente, um vídeo de análise, mas com muito bastidor importante para vocês, beleza? Antes disso, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram, beleza? Ó, tem vários campeonatos pegando fogo, tem rodada de Champions League agora. Quinta-feira o Vasco joga pela Copa do Brasil. Quer fazer sua aposta esportiva? Se cadastra lá na 1xBet, utilize o meu cupom promocional que é a palavra Futebolaço, que no seu primeiro depósito eles dobram o valor. Você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, utilizando o nosso cupom promocional. Não esqueça também de ser maior de 18 anos, mas cara, o cardápio da 1xBet é muito variado, pagam rápido e pagam muito bem. 1xBet, parceiro do canal Futebolaço, o link tá aqui ó, no primeiro comentário fixado. Bom, como eu disse, esse vídeo é um pouquinho diferente, muita gente ainda não entendeu exatamente a questão da negociação que o Vasco fez junto a 777 para a aquisição de 70% da SAF do Vasco da Gama. Pelo acordo, eles têm que pagar até 700 milhões das dívidas do Vasco e também fazer um investimento de 700 milhões no futebol. E muito também se questionava, bom, mas se a dívida do Vasco for superior a 700 milhões, o clube associativo que paga isso? Se não, como é que se resolve? Então, esse vídeo ele é um pouquinho diferente e eu vou trazer para vocês aqui bastante informações. Eu estou fazendo uma adaptação no vídeo, porque eu tinha feito um vídeo anterior que tinha passado de 20 minutos. Como o tema é importante, eu decidi tirar especificamente essa parte. Então agora eu vou deixar com vocês, eu trazendo a matéria do GE, que ela vai em cima desses detalhes importantes. Eu também trago um pouco de análise. Confere aí. Qual era o acordo? Eles adquiririam 70% da SAF do Vasco, o Vasco ficando com 30%, lembrando que 10% é obrigatório em lei, e até 700 milhões das dívidas do clube associativo. Você soma 700 milhões das dívidas, mais 700 milhões de obrigação de investimento dentro do clube, você soma as duas quantias, chegamos ao montante de R$1.400.000.000, tanto pagamento de dívida como investimento no clube. E o GE fez um levantamento interessante. E qual levantamento é esse, Dieguinho? A 777 tem a obrigação de pagar até 700 milhões. E se forem somados as dívidas do Vasco e ultrapassarem esse valor? Tanto é que o valor, dentro do balanço do Vasco, a dívida era de 720 milhões. Só aí, 20 milhões já estariam fora do acordo que a 777 tem com o Vasco. Eu vou ler para vocês aqui a matéria do GE e vou dando algumas análises aqui para ajudar vocês a entender essa questão que eu acho extremamente importante. E vamos a ela aqui, vamos à matéria e aí eu vou analisando para vocês. Faz tempo que as dívidas não tomam conta das rodas de conversa no que diz respeito ao Vasco, mas o assunto voltou a ser debatido aqui ou acolá com as recentes notícias de Germancano e Fernando Miguel, que ajuizaram ações contra o clube cobrando juntos mais de 1,6 milhões de reais. Os dois processos correm na justiça e ainda terão seus méritos julgados. Em caso de condenação, o atacante e o goleiro naturalmente entrarão na fila de credores. Estão sendo pagos pela SAF, por meio do mecanismo do Regime Centralizador de Execuções, o famoso RCE. Para adquirir 70% da SAF vascaína, a 777 concordou em assumir as dívidas da associação em todas as esferas, trabalhistas, civil e etc., mas com um limite, até 700 milhões. Portanto, caso o teto em algum momento seja extrapolado, quem vai pagar essa conta? E aí o GE vem com a apuração deles. Na verdade, esse limite já estava estourado no momento em que o Vasco entregou as chaves do departamento de futebol nas mãos dos americanos. No último balanço patrimonial divulgado pelo clube com números de junho do ano passado, um pouco antes da conclusão da transição, a dívida total era de 720 milhões, ou seja, 20 milhões já estariam fora do que foi aportado dentro do acordo. No entanto, foram considerados nesse cálculo os chamados saldo das contas a receber. Um trecho da página 5 do relatório diz o seguinte, aí eu vou ler para vocês um trecho da página 5 que está no acordo entre Vasco e 777, para vocês entenderem a apuração.
Vale ressaltar que a negociação realizada com a 777 considerou que os saldos das contas a receber detidas pelo clube seriam considerados para fim de cálculo da dívida líquida, na definição do teto de 700 milhões a serem assumidos pela SAF. Assim, apesar do valor de dívida líquida no valor somar 720 milhões, este endividamento será integralmente assumido pela SAF. Se constituirá um valor de crédito a favor da Associação do Vasco da Gama. Para explicar para vocês aqui, o Vasco tinha valores a receberem ainda que não estavam dentro do balancete, o tal dos créditos que a própria matéria citou. Então o Vasco tinha um valor superior a esse aqui. Então o que foi acordado? Olha, vocês assumem até 700 milhões da dívida, mas se passar um pouquinho, a gente tem esse crédito que em tese é um dinheiro que deveria pingar na associação, mas vai cair direto na conta da SAF. Deu para entender? Então o Vasco tem crédito com relação à situação dos 700 milhões. Pode passar um pouquinho. A matéria não relata qual é o tamanho do crédito que o Vasco tem junto a 777 por dinheiro que o clube associativo já teria para receber, mas vai cair dentro do Vasco da Gama SAF. Perfeito? Compreendido? Vamos seguir. Isso significa que no caso do Vasco ter para receber o valor de algum credor em período anterior à constituição da sociedade anônima, esse dinheiro será destinado à conta da SAF. Em contrapartida, será designado um valor de crédito a favor do clube dentro da sociedade. A dívida líquida de 720 milhões, portanto, é de responsabilidade da SAF em sua integralidade, ou seja, os americanos vão ter que pagar toda essa dívida, porque no que o Vasco tem de crédito e vai ser repassado para a SAF, passaria essa diferença de 20 milhões, beleza? E aqui, vamos seguir. Mas se esse valor for extrapolado, vamos supor que o Vasco tem os próprios 20 milhões para receber lá e vai cair na Vasco da Gama SAF, mas depois fazendo uma audição na dívida, aparecem algumas dívidas que não estavam em balanço e isso extrapola. Exemplo, em vez de 720, o negócio vai para 750, 800 milhões. E aqui vem a resposta. Nesse caso, o Vasco dispõe das opções de, primeiro, pagar o montante excedente do próprio bolso, ou seja, nessa continha que eu fiz aqui, vamos supor que a dívida chega a 750, então tem 30 milhões passando do combinado. O Vasco da Gama, clube associativo que ainda existe, que é dono de 30% da Vasco da Gama SAF, ele tem que se virar e pagar esses 30 milhões. Vamos brincar com os 800 milhões que eu dei de exemplo aqui só para ilustrar, então o Vasco da Gama associativo tem que chegar junto com esses 80 milhões de diferença. Beleza? Segunda opção, deixar que a SAF assuma. Em contrapartida, ter o valor descontado em futuros recebíveis dentro da sociedade, como nos dividendos ou na alocação de São Januário, por exemplo. O parecer da Comissão Especial do Conselho Deliberativo, em sua página 24, versa o seguinte sobre o tema. Eu vou ler para vocês o parágrafo e já volto com um pouco mais de análise. Haverá uma conta de compensação entre a companhia e o Clube de Regatas Vasco da Gama para apurar dívidas do clube que eventualmente venham a ser pagas pela companhia e que antecedam o fechamento do excedente de 700 milhões, sejam imputáveis a fatos geradores ocorridos após o fechamento. A companhia deduzirá o valor de 50% das suas remunerações por ela devidas ao Vasco da Gama CRVG, dividendos, locação, royalties, entre outras, até um determinado teto, valor não reembolsado. Aí aqui vou fazer um parêntese, o próprio parágrafo aqui do contrato assinado entre Vasco e 777 diz que na segunda opção, que é o clube associativo não pagando, deixando para 777 pagar e descontar, hoje a 777 tem que pagar o Vasco mensalmente o aluguel para poder utilizar o complexo de São Januário, eles têm que pagar os dividendos, a empresa deu lucro. Exemplo, deu lucro de 1 milhão. O Vasco da Gama Clube Associativo, ele tem 30%. Então, 300 mil reais do lucro tem que ser repassado para o clube associativo. Todos os produtos licenciados do Vasco, o clube associativo tem royalties. Então, todos esses montantes aí que o Vasco tem para receber mensalmente e alguns semestral ou anual, de acordo com o acordo acionário, pode ser utilizado. Exemplo, de novo no exemplo de 750. A dívida está em 30 milhões a mais do que estava acordado. Beleza, vamos fazer o seguinte então, o 777 paga a dívida, os 30 milhões para mim,
e aí a gente deduz daquilo que você tem que me pagar aí mensalmente. Então, exemplo, o acordo deixa claro que esse valor pode ser no máximo 50%, porque o clube associativo precisa da sua grana mensal para pagar seus custos, funcionários, manutenção das sedes e etc. Então, não pode descontar na integralidade o valor mensal até extinguir todo o valor da dívida. Então, 50%. Exemplo dos próprios 30 milhões. Vamos supor que mensalmente a SAF tem que passar 2 milhões para o Vasco aí, por aluguel de São Januário, royalties, etc. Então, no máximo disso, é 50% de 2 milhões, dá 1 milhão. Se o excedente da dívida são 30 milhões, então durante 30 meses, né, a 777 deixa de passar esse 1 milhão para o Vasco, até bater o montante dos 30 milhões. A dívida é quitada e o Vasco também ressarce a 777 pelo que ela pagou. Então, ficou claro para vocês entenderem? Dei alguns exemplos aqui para ajudar a elucidar para vocês aí essa questão. Para finalizar, a matéria diz o seguinte: é importante esclarecer que o valor total da dívida de um clube é volátil. Ele varia tanto para mais, com a aplicação de juros de mora e surgimento de novas execuções, quanto para menos, com acordos e ações eventualmente retiradas. Parênteses, exemplo, o Vasco deve... sei lá, vou pegar só um jogador para vocês entenderem aqui. O Breno cobrou 14 milhões do Vasco na justiça agora. O Vasco pode chegar no Breno e falar assim: Breno, não vamos botar a tua dívida pro RCE não? Vou te pagar à vista aqui direto. Em vez de 14 milhões, toma aí 2 milhões na mão. Em vez de ficar aí anos e anos pegando esse dinheiro pingado lá judicialmente, quer 2 milhões na mão para matar? Aí o Breno fala: beleza, pode me dar. Tô dando um exemplo. A dívida lá no balanço, ela consta 14 milhões, mas você negociou, pagou 2 milhões à vista. Ou seja, a dívida lá vai ser recorrigida. Esses 12 milhões a mais que estariam lá no cálculo, eles saem. O contrário também. Tem uma dívida que está 14 milhões, você não pagou. Ela correu juros e mora de 14, ela pulou para 16, então o valor que existe lá na dívida, ele vai aumentando. Então, por isso que a matéria diz que todo o valor que encontra-se em balanço, ele pode ser corrigido, tanto para mais quanto para menos. Beleza? A expectativa da diretoria vascaína, a propósito, é reduzir esse valor. O departamento jurídico vem trabalhando nesse sentido nos últimos meses. O Vasco recentemente quitou a dívida de pouco mais de 5 milhões que tinha com o atacante Maxi Lopes, por exemplo, e vem depositando religiosamente 20% de sua renda corrente mensal nas contas jurídicas do RCE. Já foram quase 30 milhões destinados aos credores desde que o clube teve reconhecido o direito de centralizar suas dívidas. E aqui eu vou trazer para vocês quanto o Vasco tem pago mensalmente aí, mês a mês, das dívidas do clube associativo. Setembro de 21, vou pegar só um número grosso, sem ser o valor miúdo, porque senão vou ficar falando número um tempão. 1.100.000 em setembro de 21, só de dívida trabalhista. O Vasco, em outubro de 21, pagou 954 mil de dívida trabalhista, mais 324 mil reais de dívida civil. Em novembro, 825 mil reais de dívida trabalhista, mais 275 mil de dívida civil. Em dezembro de 21, 609 mil reais de dívida trabalhista, mais 203 mil de dívida civil. Em janeiro, o Vasco pagou, de 22 agora, do ano passado, 2.279.000 de dívida trabalhista e 759 civil. Fevereiro, 1.034.000 de dívida trabalhista e 344 de dívida civil. Março, 908.000 de dívida trabalhista e 302 mil de dívida civil. Abril, 540 mil de dívida trabalhista e 180 mil de dívida civil. Maio de 22, 1.529.000 de dívida trabalhista e 509 mil civil. Julho, 763 mil de dívida trabalhista e 264 mil de civil. Julho, 2.134 de dívida trabalhista, 711 mil de dívida civil. Agosto, 1.469.000 de dívida trabalhista, 489 de dívida civil. Setembro, 868 mil de dívida trabalhista, 289 mil de dívida civil. Outubro, 851 mil de dívida trabalhista e 289 mil de dívida civil. Novembro, 1.619.000 de dívida trabalhista e 539 mil de dívida civil. Dezembro, 895 mil de dívida trabalhista,
298 mil de dívida civil. E janeiro, o valor maior que o Vasco já pagou, 3.202.000 de dívida trabalhista e 1.067.000 de dívida civil. Então, olha o tamanho do que o Vasco vem pagando mensalmente. A galera tem visto que o Vasco da Gama SAF já botou mais de 100 milhões de reais em reforços, mas olha quanto que a 777 e o Vasco já pagaram desde que entraram no RCE da dívida trabalhista e civil. A 777 assume o Vasco em setembro. Então, uma conta rápida aqui, ó, da minha cabeça, rapidinho aqui, sem pegar valor quebrado, ó, em setembro, 868, aí em outubro, 851, tu soma um com outro, já dá 1.700.000, em novembro, 1.600.000, aí tu soma aí, um com um, 2, esses 600 aí, vamos botar aí 3.200.000 mais ou menos, 895 em dezembro, só de trabalhista, né? Tem a civil do lado. Você arredonda para 900 aqui, você vai para 4.100.000, com 3.200 aqui, você já está falando na casa aqui de 6.500.000, mais ou menos aqui, só de dívida trabalhista. Aí tem a civil, que se eu for somar aqui, a quantia minha chata de fazer de cabeça. Então olha quanto eles vêm pagando de dívida aí. O torcedor olha muito para o campo, mas o Vasco, para ele voltar a ser aquela potência, aquele clube forte, ele precisa sanar as suas dívidas e, ao mesmo tempo, investir em estrutura e também em time, que é o básico, né? E a matéria encerra assim, ó. O Vasco também espera ter aprovado nas próximas semanas o plano de pagamento a credores com execuções na Câmara Nacional de Resolução e Disputas, a CNRD. Desta forma, além de organizar as dívidas, não correrá mais risco de sofrer punições com impedimento de inscrever novos atletas, o chamado transfer ban. E assim eu encerro nossa edição aqui. Primeiro, vocês viram que pintou o caso do Maxi Lopes, que foram 5 milhões, o Vasco teve que pagar. Se não pagasse, o Vasco ficaria proibido de inscrever atletas, inclusive no dia da apresentação do Alex Teixeira. Ano passado, o Vasco tomou o transfer ban e estava proibido de inscrever atletas. À época, o Jorge Salgado tirou dinheiro do próprio bolso, pagou para o Vasco regularizar e poder inscrever atletas. Ele pagou um adiantamento e ainda faltava o restante. O Vasco achou por bem não pagar a diferença para tentar renegociar isso de uma outra forma. De novo, foi da iminência da entrada do transfer ban, o Vasco fez um acordo com o Maxi Lopes e quitou. Isso é só uma das dívidas. Então tem outros casos que não vão para o RSE, que vão para a CNRD e por lá o atleta pode conseguir receber a dívida e fica fora desse montante que é descontado 20% de tudo que o clube recebe, que eu acabei de trazer para vocês os valores que estão sendo pagos desde setembro de 2021. E quando sai por fora, ou você paga ou toma o transfer ban e fica proibido de inscrever atletas, beleza? Então esse vídeo aqui eu acho que é um vídeo muito importante para elucidar para vocês o bastidor. A galera olha muito também para o campo, contratação, mas tem todo esse trabalho de sanar as dívidas e investir em estrutura também, que é um trabalho que muitas das vezes ele não aparece para o grande público, que é um trabalho de bastidor e a galera acaba focando sempre no que acontece dentro das 4 linhas, beleza? Então é isso, assim a gente encerra a nossa primeira edição desta terça-feira. Logo mais chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta, vai, tamo junto, valeu, fui!